eu fui a filha mais apegada. Eu sou a mais nova, né? E eu até, hoje em dia eu penso isso. Eu acho que a criação que ela deu pra gente, e a forma que eu era com ela, eu acho que de alguma forma, ou ela ou eu sabíamos que a gente ia se separar cedo. E eu era muito agarrada nela. E o meu medo, o meu maior medo, desde criança, era perder ela. Eu tinha isso, eu tinha pesadelo, que eu me perdia dela. Eu tinha muito forte, a infância inteira. A primeira vez, a minha irmã, dos filhos, ela é a mais geniosa, brigona. A minha irmã, e ela é chorona, ela é tudo muito anarona. E aí eu me lembro que a mamãe, não, vou uma psicóloga pra ti. Aí foi a Naruna e a minha mãe, não, eu vou te colocar junto que é pra poder ela ir, pra dar um incentivo dela. E aí eu me lembro que a minha irmã foi, fez a sessão, aí entrou eu, aí a psicóloga, não, e aí, tudo bem? Tudo bem, não, por que você tá aqui e tal? Eu tinha uns 11 anos. Aí ela disse assim, eu disse, eu não sei nem o que falar. Eu falei, minha mãe me botou aqui só pra dar incentivo pra minha irmã vir. Aí ela olhou assim e disse assim, qual é o teu maior medo? Eu simplesmente comecei a chorar e disse, perder minha mãe. Então, eu acho que de uma forma inconsciente, ela sabia que ia cedo e eu também sabia, entendeu? Cara, a mãe, ela era tão grande, assim, que assim, ela era muito generosa. Ela falava alto e ela falava, sabia se portar nos lugares. Onde era pra ela falar alto, ela falava alto mesmo. E onde era pra ela falar baixinho, ela falava baixinho mesmo. Então, assim, ela era muitas coisas, ela era muitas nela só. Por isso que é fácil e é difícil falar dela. Porque ela era muito grande. E não é clichê porque eu sou filha dela. Não. É de todo mundo que foi tocado em algum momento por ela. Sabe falar de quanto ela era grande e iluminada. Um dia desse eu fui fazer um trabalho com o Roger lá na Motorhonda. E eu de palhaça, tal, brincando. Quando acabou, tinha um funcionário me esperando. Aí ele chegou comigo e disse assim, tu é filha da professora Darlene? Eu disse, sou. Aí ele disse, eu morava, porque a rua que nós morávamos, a gente morava como se fosse no meio, embaixo de uma ladeira. E ele disse assim, eu nunca esqueço de quando eu subia pra ir pra aula, ela me chamava pra pentear o meu cabelo. Cara, aquilo ali, como, sabe? Ela era tão gigante. Que ela dizia, vem cá, meu filho. Deixa eu pentear o seu cabelo. Ela sabia e falava da importância que era de receber e passar o conhecimento. Ela fez o EA, né? Ou IEA, né, a escola, e naquela época, quando você chegava no ensino médio, você escolhia uma área e ela fez magistério, né, que não é mais assim, mas na época ela fez magistério. E ela era professora de ensino infantil. E foi aí que começou a palhaça na vida dela. A mamãe era professora de ensino infantil. E ela casou com meu pai, teve nós três, nós somos escadinha. Eu tenho 32, meu irmão tem 33 e minha irmã tem 34. E nós nos mudamos pro bairro da Paz.
Era um bairro ainda na época muito, muito carente. E nós começamos a frequentar uma igreja. E ela estava desempregada, meu pai também fazendo os bicos, também desempregado, e com nós 3 pequenos. Ela também muito falante, muito, né? Conversou com o pastor, por que a gente não monta uma escola? Que o bairro precisa, o bairro não tem escola. A gente monta uma escolinha aqui de ensino infantil, eu sou professora, vocês têm um espaço. E a gente pode fazer, assim, não ter uma mensalidade, ter o que aquele mês aquela família puder dar, tá bom. E a gente faz nesse espaço aqui, e aí o pastor acatou e montaram uma escolinha na igreja. E ela era muito magra, e ela alta, 1,70 m. Dia das crianças, eu vou me vestir de palhaça. Amanhã, que é o dia das crianças, a gente vai fazer umas brincadeiras. E é muito forte, eu tenho uma memória muito forte dela, de que a gente viveu, muito forte mesmo. Amanhã a gente vai se vestir de palhaço porque vai ter as brincadeiras lá na escolinha. Eu era aluna também. E ela me vestiu de um vestidinho, porque eu ia ajudar ela. Um vestidinho amarelo que eu tinha, daí amarrou meu cabelo assim, de pompom. E ela pegou um paletó que meu pai tinha, que o meu pai também era a família a minha avó é de Neuza, né? Uma artista multifacetada aí em relação a tudo, teatro, música, dança, festivais folclóricos. E meu pai tinha um blazer assim de quadrilha, e ela vestiu aquele blazer, mas ela era muito magra. E aí o pastor olhou assim e disse: palhaça, como é teu nome? Ele disse: teu nome vai ser Palhaça Macarrão, porque tu é magrela e comprida. Pronto, tu vai ser a Palhaça Macarrão. E ficou. Ela naquele dia, eu sou a Palhaça Macarrão, quer dizer, professora da... Não, eu sou a Palhaça Macarrão. Naquele dia ela catou aquele nome já como Palhaça Macarrão. E todo ano, quando era Dia das Crianças, ela se vestia de Palhaça Macarrão. Foi o primeiro contato dela com a palhaçaria, foi esse. Muito assim, espontâneo mesmo. Ela de muito trabalhar com a voz, ela precisou fazer uma cirurgia para retirar uns nódulos. E aí o médico falou assim: olha, a senhora vai ter que dar um tempo de lecionar. Não tem como essa carga toda, trabalhando com voz e tal, lecionando e tal. E minha mãe, né? E agora, o que eu vou fazer e tal? E aí foi quando eu abri o Liceu de Ofícios. O Cláudio Santoro lá de baixo já existia, né? E como eu tô te falando, eu tenho uma memória muito forte do que eu vivi com ela. Eu me lembro uma vez a gente descendo no ônibus pra ela me levar no PAN aqui da Codajás. A gente descendo a Major Gabriel, e quando chegou lá na frente, que hoje a Prosami na época não tinha, era muitas palafitas ali em cima do rio, ela disse: olha, nesse prédio aqui, ela me apontou um prédio. E eu li na placa assim: Cláudio Santoro, funciona uma escola de artes, eu tenho muita vontade de te colocar, mas só que fica muito longe da nossa casa. E aí, quando foi tipo o ano de 99, esse daí foi 99, 2000, abriu lá no Sambódromo, que era mais próximo da nossa casa. E ela: não, vou fazer teatro. Não tinha como ela não trabalhar com a voz. Ela era comunicadora de berço, de sempre. E ela começou a fazer, eu tenho até umas fotos dela de turma. Ela na turma, ela tendo aula, deixa eu ver aqui por onde que tá. Ela na turma ainda dela, no Cláudio Santoro. Aqui. Ela aqui de vestido branco. Aqui e aqui. Ela aqui. Numa aula lá no Cláudio Santoro, quando ela começou ainda. Apesar de ter tido, né, o primeiro contato dela mesmo, de estudar, de entender o teatro, foi no Cláudio Santoro. E aí ela recebeu o convite, foi montado um projeto chamado Trupe da Alegria. Aí disseram assim: olha, a gente vai fazer a Trupe da Alegria. Darlene já tinham percebido na aula de teatro que ela tinha uma desenvoltura, uma comunicação melhor.
olha, a gente vai ser montado um projeto, Trupe da Alegria, são os palhaços que vão nos hospitais fazer visitação para as crianças doentes, crianças adultos, UTI e tudo. Tu topa? Ela disse, topo. Eu tenho até já meu nome de palhaça. Eu sou a palhaça Macarrão, Pereira da Silva. Ela botou um sobrenome, que ela era Pereira da Silva. O nome dela era Macarrão Pereira da Silva. Aí foi quando ela começou mais forte na palhaçaria. Foi quando ela começou mais forte. Nessa época, foi 2000, eu tinha 10 anos. Tinha 10 anos. Mas você já tinha vontade também? Eu já tinha dado uma assistência, né, pra ela, mas eu era mais nova. E aí não podia entrar. Não podia ainda fazer hospitais. E ela me colocou pra aula, ela ia pra aula dos adultos e eu ia pra o teatro infantil, que minha professora era a Selma Bustamante. A Selma Bustamante foi minha professora de teatro infantil. Eu me lembro que eu adorava, porque ela era muito engraçada. Sabe uma coisa que eu me lembro da Selma? Que ela botava a ponta da língua dela na ponta do nariz dela. Eu me lembro disso. E uma das aulas disse, gente, hoje eu vou fazer uma coisa espetacular. Prestem atenção. Ela se sentou assim com perna de índio, sabe? E botou a ponta da língua na ponta do nariz. Cara, aquilo foi o máximo para todas as crianças que estavam ali. E aí foi isso. E aí ela começou na palhaçaria nos hospitais. Ela acabou indo depois, para um evento em Minas, do Pat Adams, né? Que foi o grande criador dessa palhaçaria em hospitais. Acho que eu mexi aqui. Já. Depois de alguns anos, ela foi para um evento com o Pat Adams, que foi o grande criador, né, dessa linha da palhaçaria nos hospitais. E aí, cara, aí pronto. A Macarrão já estava aí, ela já tinha figurino, ela já tinha uma maquiagem, ela tinha nome e sobrenome. E aí ela foi participando estudando, né? Paralelo a isso, sempre fazendo um curso de escultura de balões, de pintura facial, de teatro, de fantoche. E aí ela foi fazendo outras coisas. Fantoche, essa daqui é dela mais nova. Deixa eu separar aqui. Abriu uma lacuna aí, sabia? Ela, um pouquinho antes disso, ela já tinha feito um aniversário. Tá aqui, ela no hospital. Essa aqui é dela no hospital. Uma das primeiras dela no hospital. Aí ela acabou fazendo outras coisas, né? Ela fez concerto de Natal, fez ópera. Ela já foi ganhando um nome. Isso, ela já foi, exatamente, ela já foi ganhando a Palhaça Macarrão já foi ganhando nome. O personagem já foi ficando muito forte. E aí, na época, aí tinha milhares de eventos. Era evento nos hospitais, era ação na comunidade tal. E aí, ela vinha, né, já desse apego de comunidade, devido onde nós morávamos ser muito carente, de fazer trabalho social, de ir na comunidade tal, arrecadar uns alimentos. Ela sempre foi muito engajada em tudo. Aí fez peça temática, de trânsito, foi crescendo mesmo como artista, como atriz. Como ela abraçava as ideias, as coisas, ela também tinha ideias. Naquela época não tinha palhaça que fazia evento. Palhaça mulher não tinha, que fazia animação de criança. Talvez até existisse, mas não que tivesse nome e qualidade, assim, não desmerecendo. Mas que, você conhece uma palhaça que faz evento infantil? Naquela época não existia. Não tinha. Se tinha, nós não conhecíamos. O palhaço forte naquela época era o palhaço Goiabada. Era o Fernando, né? Então, assim, toda a classe
classe, da alta até sabia que o palhaço que fazia animação de festa era o palhaço Goiabada. E aí ela ficou assim, não, tem que ter uma palhaça, tem que ir, e vai ser, vou fazer. E ela foi e comprou uma corda, comprou uma bola. E aí, tá, né? Ela ainda fazia nos hospitais. Aí um médico chegou com ela e disse assim, olha, vai ter aniversário da minha filha. Você lá disse, quero, vou fazer. E ela foi. Então foi quando ela, opa, dá pra eu criar um mercado. E aí eu vou fazer. Ela já tinha tido aquela ideia, só que ela não podia chegar no evento e fazer. Alguém tinha que convidar. E ela foi fazer esse evento e foi um sucesso. Ela já foi tendo um no fim de semana, outro no outro, tendo 2 eventos no mesmo dia. Só que nesses que ela ia só, ela já levava a minha irmã mais velha. E a minha irmã mais velha já tinha feito um curso de introdução à palhaçaria na época. Naquela época, a companhia Metamorfose da Socorro Andrade era bem forte em todos os meios, né? Teatrais, e era eles que cuidavam desse projeto dos palhaços nos hospitais. E a minha irmã já tinha começado a fazer algumas visitações para as crianças. E aí foi ela quem começou a ir para evento com a mamãe, para dar auxílio para a mamãe e aprender. Porque tudo que ela fazia, ela queria que a gente aprendesse também. Tudo que ela aprendia de relevância, ela queria ensinar pra gente. Então, para ela, aquilo tinha força e tinha relevância. Ela entendeu que aquele nariz vermelho tinha muita força para tudo. Então, ela, não, vamos comigo. E aí, como ela era macarrão, aí ela, não, tu tem que ter um nome de massa também, tu vai ser a Miojo. Que o miojo era popular, o miojo era popular também naquela época, muito, muito popular, né? Então tu vai ser a Miojo Pereira da Silva. Foi ela que botou o nome. E aí foi da minha irmã e comigo foi da mesma forma. Eu fiz eu já fazia teatro, já fazia algumas coisas, participava de um espetáculo que a minha avó tem, o Simetria Norte, e fiz um curso de introdução à palhaçaria e já fui fazendo algumas coisas com ela e também começando nos hospitais. Devagar, né? Aprendendo sempre. E aí, da mesma forma, a yakisoba. Já que eu sou macarrão, ela miojo, tu vai ser a yakisoba. Pereira da Silva. E aí, começou assim. Começou não, é até hoje. É muito engraçado que quem vê nosso Instagram, a gente tem 1.000 seguidores. Mas eu e minha irmã, a gente tem evento todo fim de semana. Graças a Deus, todo fim de semana, porque foi no boca a boca. O boom da palhaça macarrão foi no boca a boca. E na época, eu ainda não... Eu era menor, a Naruna ia para auxiliar, mas não tinha muita ainda confiança de fazer sozinha. Foi quando ela introduziu a Cafuxa e a Palhaça Coração. Inclusive elas disseram isso na live no domingo. Nós fizemos uma live, a Cafuxa e a Coração. Elas não, quando a macarrão chegou comigo, não, tu vai lá, não vou fazer, não sei fazer macarrão, tu sabe fazer. Eu vou te explicar, eu vou te ajudar, tu vai fazer assim, assim, assado. E ela introduziu isso, ela era à frente, você vai aprender, se você não souber, eu vou lhe ensinar. E aí ela criou um mercado pra gente que a gente usa até hoje. A mamãe faz esse ano 11 anos de falecida e a gente faz o roteiro de animação que ela criou há 16, 17 anos atrás. De chegar num evento, fazer a apresentação, fazer uma canção com as crianças, um aquecimento, uma brincadeira. Brincadeira, esculturas em balões, pintura infantil, uma oficina de brinquedo de papel. Todas nós seguimos um padrão de serviço que ela criou. Meu primeiro evento foi com ela. Eu tinha 13. Tinha 13 anos. E nós íamos de mototáxi.
com a bolsa. Ela com a bolsa e eu com os bambolês do outro lado. E o mototáxi. Quando não, a gente ia de ônibus. Vestida? Vestida já, porque a gente não sabia assim, eu vou chegar na casa da pessoa, a pessoa vai deixar eu entrar pra trocar de roupa? Então não, então a gente ia de ônibus. Na época nós íamos de ônibus e de mototáxi. Se era um evento, era. Cara, é muito engraçado. Até hoje o rapaz que era o mototáxi dela, eu tenho contato no Instagram. Ela conhecia todos os mototáxis do bairro. E eles levam. Levavam e traziam em todos os eventos. E aí é daquele jeito que ela passava na rua e o pessoal buzinava e ela com a bolsa e no personagem. No ônibus, em qualquer lugar que nós estivéssemos. O teu pai também é artista? Porque tu ia contar alguma história Não, que era pra porque assim, eles. a minha mãe, ela foi uma criança que ela foi dada para uma família. E foi muito amada, criada realmente como filha. E ela morava, a mãe dela morava no Conjunto Juricaba. E a minha avó Edneuza, que é uma grande artista, mora no Conjunto Juricaba também. Tipo, 3, 4, 5 ruas depois. Mas eles não se conheceram nessa infância. E minha mãe saiu de uma família biológica que não tinha nada a ver com artista e nem a família que criou ela. Mas ela tinha algo nela que era muito forte, né? E ela e meu pai se conheceram numa noite de Réveillon. E ela caiu dentro de uma família onde todo mundo já era artista. Onde a minha avó, que é a matriarca, já era muito forte no teatro, já tinha feito turnê no Brasil, turnê nacional, canta, dança, participa de escola de samba, participa de tribo, de festival folclórico. Por isso tu Então, também tem essa veia, né? então assim, não foi um acaso, foi o destino. Ela tinha que vir para essa família que ela pertencia a esse meio. A Darlene, ela tinha essa veia artística e o destino fez com que ela caísse numa família totalmente artística. Ou seja, a Edneuza é sogra dela. Ela não é filha. As pessoas acham que a minha mãe que a minha mãe que é filha da Edneuza, não, é o meu pai. O meu pai e os irmãos dele, que a minha avó Edneuza tem 4 filhos. Kleber, que é o mais velho, que é meu pai, Kirk, Kathleen e Marco. Todos os 4 são envolvidos de alguma forma na arte. O meu pai, ele é percussionista, músico, faz iluminação. A vovó fez da mesma forma que a mamãe fez. Sempre envolveu os filhos, né, da mesma forma. O meu tio é muito envolvido na questão folclórica, o tio Kirk. A minha tia é uma excelente artesã, não gosta muito de aparecer, de fazer apresentação, mas é uma excelente artesã, maravilhosa. Inclusive em todas essas fantasias de carnaval que a minha avó desfilou, a minha tia tem participação muito ativa nisso. E o meu tio mais novo, o Marco, também de tudo um pouco. Faz de tudo um pouco. Então a minha mãe foi para essa família que já tinha ali tudo a ver com ela. Ou seja, destino mesmo, ela tinha que ir para ali. A mamãe, ela firmou muito forte mesmo a questão da palhaçaria feminina. Ela deixou isso muito, e ela fazia todos os tipos de evento. Ela fazia festa infantil, ela fazia festa adulta, ela fazia festa corporativa, ela fazia uma peça de teatro, ela fazia hospital. Então, depois dela, surgiram vários nomes de palhaças que ela
esteve presente também na formação desses nomes, como a Cafuxa, como a Coração, como a Yakisoba, como a Miojo. Então o legado dela tá aqui, tá vivo, todos os dias. Ela tá presente aqui. A mamãe faleceu em 2011 e eu só fui ter o João em 2018. E como eu sempre tive uma relação muito forte com ela, eu ficava assim, cara, eu preciso estreitar isso. Eu preciso mostrar pra ele quem ela era, a força que ela tinha, a generosidade, a simplicidade que ela era. E aí a minha irmã me deu um quadro dela, vestida de palhaço. Eu disse, cara, ele vai conhecer ela na melhor figura dela, que é onde ela se permitia acertar, errar, chorar, ser feliz. E aí eu sempre falo dela, um pouquinho dela. Eu sempre falo, ó, essa daqui é minha mãe, a Darlene. Aí ele, mas não é uma palhaça? É, ela se vestia de palhaça, que nem você, mamãe, que nem eu. Ela é a palhaça Macarrão Pereira da Silva. Hoje eu não fico muito, eu espero ele perguntar, e ele pergunta onde ela está, o que ela está fazendo. E ele já percebeu que é um assunto que me toca. Aí ele já diz assim, eu vou perguntar, mas você promete que você não vai chorar? Eu digo, prometo, mas eu não acabo sempre me emocionando. Mas ele sabe, ele conhece, ele diz a minha avó. Aí depois eu vou mostrar a foto pra vocês, que ele me fez uma pergunta, ele me questionou assim, porque na foto ela tá de lado. Ela tá numa janela assim de lado. E ele olhou assim pra mim, por que ela não olha pra mim? Aí eu disse, não, filho, porque é uma foto e ela tá de lado. Ali eu quero ela olhando pra mim. Ela de frente a mim. Aí hoje eu deixo ele me perguntar, ele tem a curiosidade. Tu trouxe esse lencinho pra casa, era dela? É, ela usava. E a Yakisoba usa hoje? Sempre. Em todos os eventos. É um lencinho que tem uns 17 anos. Eu uso sempre que eu vou fazer animação, eu visto ele. Quando eu esqueço, eu volto. Eu chego atrasado no evento, mas eu levo comigo. A corda que eu uso na animação ainda é a corda dela. Eu esqueci agora, no sábado, eu fiz um evento e logo em seguida tinha outro, saí correndo e esqueci. Quando eu cheguei no evento, que eu abri a bolsa e não vi a corda, eu na hora pra cliente. Ela, não, você esqueceu, eu vou guardar. Eu disse, guarde, por favor, tem valor sentimental. Esse lencinho era dela. E eu uso sempre. Teu irmão? O meu irmão, o melhor que nós duas. Mentira! Juro. Quando ele se veste de palhaço, ele é melhor que a Yakisoba e melhor que a Miojo. Mas não acaba fazendo assim uma vez ou outra. Tem mas nome também? Só que ele não tem nome de massa. Ele se vestiu uma vez, a primeira vez que ele se vestiu de palhaço. Aí um primo nosso olhou pra ele e disse, vixe, esse palhaço tá maior palha. Que era uma gíria, né? Que vixe, esse palhaço... E aí ficou, é o palhaço maior palha. Mas ele não levou isso como um negócio. Porque essa é minha profissão. A profissão da Naimê Sado é palhaça. Eu sou palhaça. O meu sustento da minha família, aqui eu tenho uma mão na minha mesa, eu tenho um pão, foi com o dinheiro que eu ganhei da palhaça.
se ela marcava um evento, se o cliente queria ela às 19, ou ela estava antes ou ela estava às 19. E ela passou isso pra gente, olha, o primordial é vocês chegarem no horário. E a gente é assim, a gente é no horário. E como a partida dela foi muito de repente, ela tinha uma agenda de eventos para cumprir. A palhaça macarrão. Não era miojo, não era yakisoba, era palhaça macarrão. E uma semana depois do falecimento dela, ela tinha um evento. E a gente se olhou, a gente vai fazer. Ela jamais ia aceitar isso. Deixar um cliente na mão, jamais. Foi vocês duas. Nós duas. E a gente passou o evento todo assim. E as crianças chamavam a gente de palhaça macarrão. Então, a gente passou o evento inteiro se olhando, dando um forço uma pra outra. E embora a gente consegue. A gente vai conseguir. E a gente cumpriu a agenda dela de eventos. E a gente ainda ficou... Obviamente a gente tinha que falar para os clientes, olha, nós somos as filhas dela, ela infelizmente veio a falecer, mas seu evento vai ser feito, nós vamos, compromisso continua. E foi isso, assim, depois do falecimento dela foi quando, não, eu vou fazer isso mesmo. A palhaçaria vai ser o nosso sustento, vai ser o nosso negócio, a gente vai levar à frente isso como ela gostaria, como ela já vinha há anos aí tentando se firmar no mercado. Quando ela faleceu, tipo assim, a gente ficou em choque, né? Foi um choque. E a gente recebeu esse texto a gente ficou tão em choque que a gente não falava sobre isso. E a gente recebeu esse texto. Era uma vez um anjo. Um anjo descido dos céus e transformado em gente. Então, gente que chegava a ser igual a cada um de nós. Feito de carne e osso. E recheado de emoções fortes, que nem parecia o que realmente era um anjo que por aqui chegou depois de deixar todos os seus paramentos angelicais lá no céu e veio para transformar pessoas, retemperar espíritos, encantar crianças, contar historinhas, falar de amor, viver intensamente e passar bem pouco tempo entre nós. Era uma vez um anjo. E como um anjo não tem sexo, foi professora, foi mãe, avó e atriz. Logo cedo se acostumando aos palcos terrenos. De vez em quando se deparava com um Pierrot apaixonado, porque foi uma das peças que ela fez. Era capaz de pular e dançar de salto alto, que é um outro espetáculo que ela fez. E por muitas vezes desafiou os encontros e desencontros. Foi um outro espetáculo que ela fez. Que nos surpreendem sem cessar nesse mundo de meu Deus. E quando todos menos esperávamos, estava a olhar de um cais. Foi um curta que ela fez. Como quem procurava o encanto do horizonte ou na luz da eternidade. Tudo era especial naquele anjo que viveu entre nós. O macacão listrado se tornou uma das suas marcas registradas, desde os primeiros dias em que se fez artista. E foi com ele que saiu por aí encantando as crianças e dando crias.
miojo, maior palha e yakisoba. Nos hospitais, tirava todo mundo do sério. Afinal, era uma trupe da alegria e não podia deixar faltar o riso inteligente e carinhoso que se transformava em santo remédio. Sabia a importância do seu fazer, aquele fazer que era capaz de transmitir nas aulas que ministrava e buscava para formar novos artistas. Um anjo carnavalesco e Peralta, que gostava de dançar quadrilha na roça e de sonhar com a liberdade no alto de um carro alegórico em pleno desfile de carnaval, substituindo a touca e o saiote de tules coloridos pelas plumas e paetreres, bem próprios da ocasião. Brincando, levou a vida a dançar, enredando as estátuas e contorcendo o corpo em piruetas mirabolantes e inimagináveis. De repente, dava uma parada estratégica para organizar um desfile de moda, com roupas coloridas, perucas e óculos extravagantes, chamativas que só elas. Tudo isso para desinibir as crianças e mostrar o lado feliz de viver. Chegava de mansinho e são capazes de... Os anjos chegam de mansinho e são capazes de ficar um tempo entre nós, pregando o amor, fazendo amigos, distribuindo paz, cativando sonhos. Um dia me deparei com este anjo protetor de que lhes falo e o conheci ela de perto, mas não tão de pertinho. Só o suficiente para perceber a aurora de felicidade que o recobria, mesmo diante de tanta luta da vida. Sua voz ficou rouca de tanto pregar alegria. Seus olhos que não paravam de olhar para o alto dos céus, com o jeito de quem pedia mais tempo para ficar por aqui. Sua palavra imposta e sua forma de distribuir amor permitiram que saíssem construindo castelos de esperança por um mundo melhor. E não venham me dizer que não acreditam em anjos, porque eu sou capaz de jurar que eles realmente existem e alguns vivem bem juntinhos da gente e não percebemos. Pensamos que são da forma que somos, com carne, ossos, emoções e nada mais. É verdadeiro que eles se vestem como humanos para nos enganar e fingir que são pecadores. Mas, na verdade, são luz que passam como relâmpago, deixando um rastro de amor e de alegria em meio às dores do mundo. Era uma vez um anjo, Macarrão Pereira da Silva, que na terra dos homens se chamou Darlene Maria Ribeiro Sado. Feita a minha vida cheia de felicidade, no tempero da paixão e da alegria, festejamos um dia. Rainha da guerra e da paz, na luta você é demais, a bela obra que Deus criou. Trabalha com dignidade, a força está em você, toda a liberdade pra viver.